Agora que já temos o nosso arquivo configurado, a gente vai começar a criação do nosso personagem, ok? Então, para começar a criar o personagem, a gente sempre tem que procurar pensar de maneira simples, ok? Por mais complexo que seja o personagem. Mesmo que a gente vá futuramente trabalhar personagens com grandes quantidades de polígono, a gente tem que procurar começar com a menor quantidade possível, ok? Porque quanto mais polígono eu tiver para mexer, mais trabalhoso vai ser chegar a um ponto ideal da imagem, certo? Porque eu vou ter que ficar mexendo vértex por vértex. Então a gente vai começar com formas simples e ir aprimorando aos poucos essas formas, ok? Então, para começar, eu vou começar a partir de um cubo, ok? E a partir desse cubo eu vou aproveitar para mostrar uma nova ferramenta, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou colocar o cubo, tá? No centro do eixo X, ou seja, translate X tem que ser igual a zero. E o translate Z, inicialmente zero, mas ele pode variar aqui de acordo com a posição da cabeça na janela side. Ok? Então, para posicionar isso de maneira correta, a gente não vai posicionar pela janela de perspectiva, ok? Porque se eu posicionar aqui, ó, eu tenho que posicionar o objeto, certo? A partir do translate e a partir da escala, né, para ajustar o tamanho. Então, se eu colocar um tamanho aqui, certo? Vamos supor, um tamanho aproximado da cabeça. Aqui é um tamanho que está de acordo com a cabeça. Porém, se eu der um zoom, se eu aproximar, isso já vai mudar completamente, ok? Então, eu não vou usar a janela de perspectiva para isso. Por onde que a gente vai se basear para ter uma noção exata do tamanho? Pelas janelas ortográficas, ok? Então, a partir da janela ortográfica, eu vou regular aqui o cubo mais ou menos do tamanho da cabeça dele. Nessa primeira etapa não precisa ser tão exato, tão preciso. E a altura, né, de acordo com a cabeça ali mais ou menos, ok? Então, a próxima etapa é a gente dar uma forma melhor para esse cubo, né? A gente não vai deixar a cabeça do nosso personagem quadradona. Então, para isso, eu vou usar a ferramenta Smooth, tá? O que essa ferramenta faz? Ela subdivide o meu objeto, ok? Ela cria mais polígonos e ela tenta suavizar a forma, ok? Então, a tendência é que ela comece a arredondar os objetos. Então, eu vou vir aqui em Mesh, Smooth, ok? Ele tem uma janelinha de configuração aqui, tá? A princípio a gente vai usar a configuração básica dele, a gente não vai modificar em nada aqui. Então vou fechar aqui e vou vir aqui em Mesh, Smooth, ok? Quando eu clico em Smooth, o meu cubo ele vai tomar essa forma aqui, tá? Então vamos entender o que aconteceu aqui a princípio. Quando eu aplico Smooth, cada uma das faces do meu cubo ela é dividida em 4 outras faces, ok? Então, se eu pegar um plano aqui, ó, vamos supor, e aplicar a ferramenta Smooth, Mesh, Smooth, eu vou ver que o plano, certo, que era uma única face, ele foi dividido em 4, tá? Então, sempre que eu der um Smooth, ele vai dividir as faces quadriláteras uma vez na horizontal e uma vez na vertical, assim gerando 4 outras faces, ok? Então, sempre que eu usar isso, eu vou quadruplicar a quantidade de polígonos do meu objeto. Para ajudar a gente a ter o controle sobre essa quantidade de polígonos, eu vou vir aqui em Display, certo? Então, tudo que eu quiser habilitar em relação à visualização dentro do meu Maya, certo? De interface, ou de auxílio aqui, né, em relação ao objeto, eu vou vir aqui em Display, ok? Então, no caso, eu vou vir em Display, Heads Up Display, que é
relativo, né, tudo que aparece de informação na minha tela, quanto a números, espaço, tamanho de coisa, etc. Então eu vou vir aqui e vou marcar polycount, que ele vai me apresentar essa interfacezinha lateral aqui, ó, me apresentando quantos vértices, edges, face, triângulos e UVs, que a gente vai entender futuramente o que é, eu tenho no meu objeto, certo? Para jogo, o que é relevante são triângulos, tá? Ok? A gente vai fazer a contagem dos polígonos do nosso objeto em triângulos. Então, cada face, ok, possui 2 triângulos, né? Quando a gente manda para engine, para Unity, para UDK ou qualquer outra engine, a gente tem o objeto disposto dessa maneira, certo? Todo triangulado, ok? A engine ela só lê triângulos, tá? Então a contagem de polígonos vai ser feita através de triângulos. A gente vai criar um personagem tentando manter uma base entre 1.300 e 1.500 triângulos, ok? Que é uma base boa para um personagem de celular. Eu tenho aqui como exemplo os personagens de Subway Surfers, certo? Que é um joguinho para celular. E aqui ó, tem a informação poligonal deles, né? Aproximadamente 1.300 triângulos. Tá? Então tem diversas maneiras para a gente criar um personagem legal, bonito, economizando na quantidade de polígonos. Né? Então, seguindo essa lógica, certo? Já dei uma forma base aqui para a nossa futura cabeça, porém eu ainda tenho pouco polígono demais para trabalhar aqui. Então, nesse caso, eu vou dar mais um smooth aqui, ok? Então, eu vou vir aqui em Mesh, Smooth novamente, e a gente já vai ter aqui algo parecido com uma esfera, certo? E aí agora eu vou começar a manipular isso aqui para que a gente chegue a uma forma mais próxima da cabeça do nosso personagem. Então eu vou começar aqui pela janela de frente, pegando a ferramenta de escala, e a partir do pivô central aqui, eu vou escalonar para que eu tenha uma largura semelhante, certo? E aí, no caso, eu preciso aqui ó, dar uma esticada, certo? Para que ele chegue aqui a um ponto mais parecido da altura da cabeça dele, ok? Por agora, eu vou desconsiderar a altura do cabelo, certo? Porém, olha só, eu cheguei a um ponto aqui, por mais que eu já tenha escalonado, eu tenho mexido na escala e na posição, ok? Eu não obtive uma forma exatamente igual ao do rosto do personagem. Então, para obter essa forma, a gente vai ter que mexer nos vértices, ok? Porém, certo? Eu não vou mexer vértex por vértex aqui. Eu posso fazer isso? Posso, certo? Mas vai ser muito trabalhoso e desnecessário. Além do seguinte, eu quero trabalhar só com um lado do meu modelo. Então, já que eu quero trabalhar só com um lado do modelo, eu vou vir aqui, certo? Na opção, na ferramenta Move, dar 2 cliques, e vou ligar novamente, né? A gente já viu em uma aula, eu vou ligar a opção de simetria, certo? Então agora sempre que eu selecionar um vértex, ele vai selecionar outro automaticamente do outro lado, ok? Feito isso, eu ainda preciso trabalhar com uma opção que vai permitir que eu mova isso aqui de maneira mais livre, né? Que eu não precise ficar clicando vértex por vértex, ok? Então a gente vai trabalhar com a ferramenta Soft Select, aqui nesse mesmo menu da ferramenta Move. Ok? Soft Select. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que eu possa trabalhar com uma quantidade maior de polígonos, certo? Sem que eu faça isso aqui, ó, por exemplo. Se eu selecionar esses polígonos, e eu simplesmente puxar, o que vai acontecer? Eu vou formar uma ponta, certo? Que vai ficar feio no meu modelo.
que o Soft Selection vai fazer por mim? Se eu habilitar o Soft Selection, certo? Por padrão ele vem aqui, ó, com esse Fall Off Radius igual a 5, do qual eu posso aumentar ou diminuir, certo? Então eu vou colocar um valor menor aqui, eu vou colocar um valor igual a 2, por exemplo. Opa, 2, certo? E a partir do momento que eu seleciono um único vertex, percebam que ele forma uma espécie de degradê aqui, né? De uma variação de cor que vai do amarelo, do laranja, vermelho e preto, certo? Quanto mais a cor for próxima do amarelo, maior será a influência da ferramenta Move naquele vertex, ok? Então, a partir do momento que eu começo a puxar, olha só, não vem só mais aquele vertex, certo? Vem um conjunto de vertex, ele puxa de uma maneira mais suave, olha só. Então isso vai dar uma comodidade maior para mexer no meu modelo, em vez de eu clicar em um único vertex, certo? E quando eu puxar esse vertex, ele formar uma ponta, depois eu tenho que ir lá e puxar outro, e depois outro para formar algo um pouco mais suave, eu ligo o Soft Selection. O Soft Selection ele pode ser ligado a partir da tecla B do teclado. Okay? Então, pressionando a tecla B, eu ligo ou desligo o Soft Selection. Certo? O Fall Off Radius, além de eu controlar por aqui, eu posso controlar ele de uma maneira mais visual e intuitiva também. Se eu segurar a tecla B e clicar com o botão esquerdo e arrastar ele, o mouse, né, para um lado ou para o outro, eu vou controlar o raio de atuação da minha ferramenta. Então eu vou deixar aqui, ó, no caso, acho que o tamanho 2 é um tamanho apropriado, certo? E olhando pela janela de frente, eu vou puxar um pouco aqui, ó, cada um dos vértices. Então eu vou clicar apenas em um vértex aqui, certo? E eu vou adequar um pouco aqui, ó. 2 está sendo demais, tá vendo? Eu estou puxando aqui, eu quero puxar só a parte de baixo. No entanto, ele está agindo aqui, ó, nos vértices daqui de cima. E eu não quero que isso aconteça, porque ele vai tirar eles do lugar desnecessariamente. Então eu vou diminuir um pouco. Seguro B, clico e arrasto e eu diminuo um pouco do raio de atuação da ferramenta. Pronto. Então agora sim. Então eu vou posicionar aqui. Essa parte eu vou trazer um pouquinho mais para cá. E olhando de lado aqui, ó, eu vou ajustar o queixo dele, certo? Então, eu tenho que lembrar que eu estou mexendo com um software 3D e eu não posso me prender apenas a uma visualização, né? Eu tenho que checar se em todos os pontos o modelo está ficando legal. Então, eu vou mexer agora de lado aqui para ajustar o queixo e o rosto dele. Certo? Eu posso também ligar a transparência de cada uma das viewports. Então, em cada uma das viewports, eu tenho essa opção aqui, ó, X-Ray. Tá? Habilitando ela, eu consigo ver claramente o Model Sheet lá atrás. Certo? Então, fica mais fácil eu me guiar aqui. Ó. Okay? Então, eu vou arrumar aqui a cabeça dele. E é isso, ok? Então, na próxima aula, a gente começa a dar uma forma mais complexa, certo? A gente vai começar a puxar pescoço e fazer o torso dele aqui, né? O corpo, a camiseta dele, ok? Até a próxima aula.